E aí galera, tudo bem? Aqui é o Júnior Siriaco. Eu estou fazendo esse vídeo para que vocês possam saber o que Deus fez na minha vida no ano de 2010. Eu posso falar com certeza que se no ano de 2010 o Senhor Jesus não tivesse me livrado de uma situação de morte, poderia ser que eu não estivesse aqui com vocês, ou poderia estar numa situação terminal, uma situação de final de vida. Mas glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus, que eu estou aqui hoje para testemunhar para vocês o livramento que Jesus me deu no ano de 2010. Para resumir um pouquinho da minha história, eu conheci o Evangelho, os caminhos de Jesus, no ano de 1983, né? E com isso eu fui aprendendo a palavra de Deus, o Senhor Jesus foi me ensinando na minha juventude, né? E Deus foi fazendo grandes coisas na minha vida, que eu nem imaginava, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tem situações na nossa vida que a gente não se apercebe e a gente está bem, achando que está tudo ok, e a gente acaba abaixando a guarda. Eu falo isso porque eu fiz artes marciais e teve uma situação onde eu estava participando de um campeonato e eu perdi a luta porque eu abaixei a guarda, né? Então, nesse tempo que eu vivia nos caminhos do Senhor Jesus, a gente acaba se acomodando e acaba abaixando a guarda. E é onde o inimigo das nossas almas, Satanás, né, que é uma realidade, não é uma ficção, não é uma história de fictícia, mas é real, porque eu pude passar por uma situação onde o negócio foi feio. Então, com o tempo foi passando, eu fui morar sozinho, né, solteiro, né, e às vezes eu convivia com as pessoas na igreja, com os meus amigos, né, e às vezes eu ficava me questionando porque as pessoas tinham namorada, tinha uma pessoa para se relacionar, né? E eu tinha uma grande dificuldade de encontrar alguém, eu tinha muita vergonha, mas eu creio que agora, entendendo, no tempo que eu estou hoje, nesse ano de 2013, a gente entende, procura, analisa o que a gente passou e vê que é um propósito, existe um propósito de Deus em todas as coisas. E eu tinha uma grande dificuldade, era tão hilário, engraçado o que acontecia comigo, porque até os caras, as pessoas que conviviam comigo, né, achavam engraçado, hilário. Por quê? Às vezes o normal para você conquistar uma pessoa, uma garota, é você chegar nela, dar o chaveco, pegar o telefone e assim por diante. Eu gosto muito de música e tinha um monte de CD em casa, de vários estilos, né, de música. Aí eu pegava um monte de CD, você que me conhece sabe que eu fazia isso. Pegava um monte de CD e levava para a garota que eu tinha interesse, para que de alguma forma eu pudesse conquistá-la. De alguma forma eu pudesse chegar com algum assunto para poder mostrar para ela que ela era importante para mim. Mas não dava nada certo, os caras falavam, meu, esse negócio aí é furada, cara. Vai com tudo, chega na pessoa, mas beleza. E eu não entendia, muitas vezes chegava em casa morando sozinho, me sentia solitário, mas ao mesmo tempo eu pegava a Bíblia, ia ler as Escrituras e entendia coisas maravilhosas, e muitas vezes eu me ajoelhava e orava e chorava na presença do Senhor, e o Senhor falava comigo, né? E me dava paz naquela situação, né? Mas chegou um tempo que eu comecei a baixar a guarda.
E de repente eu me encontrei num momento onde nós como homens temos hormônios e o negócio fica feio, chega uma fase que a gente parece que quer subir pelas paredes, né? Desculpa o termo, mas às vezes a gente quer subir pelas paredes, solteiro, né? E eu não tive domínio próprio para controlar essa situação, né? Sabemos que é um negócio complicado, mas Deus, ele, se nós temos buscado mortificar a carne, como Gálatas 5,19 fala, de se você alimentar mais a carne, quem vai sobressair vai ser a carne. Mas se você alimentar o espírito, buscar a presença de Deus, você vai ter essas situações porque você é homem, mas você vai ter um domínio melhor sobre essa situação. Você vai ter escapes, vai ter momentos de escape para não viver numa vida de pecado. Mas eu acabei me entregando a uma situação de pecado. Eu cheguei na primeira vez que veio as situações difíceis, carnais, eu acabei indo para um lugar de prostituição. E foi uma luta mental, foi uma guerra, porque ao mesmo tempo eu ouvia, não vai para esse lugar, não se enfia nesse lugar porque o negócio é terrível, e ao mesmo tempo a carne pedia, vai para esse lugar para satisfazer essa vontade. E no final eu acabei fazendo a vontade da carne. Mas isso com o tempo foi se tornando um vício, como se fosse uma droga, né? Eu ia à igreja e me sentia assim mal por aquela situação que eu tinha cometido e pedia perdão. Senhor, me perdoa por isso que eu fiz, que só o Senhor sabe aonde eu tenho me enfiado na lama, né? E o Senhor nos perdoa, né? Porque lá em 1 João 1,9 ele nos fala, a palavra de Deus nos fala que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só que eu pedia perdão, mas daqui uns tempos eu acabava cedendo à carne novamente e me enfiava na sujeira novamente, da prostituição. Só que no ano de 2010, porque isso já levava, vamos falar que eu comecei em 2009. No ano de 2010, eu comecei a frequentar esses lugares, tendo esse vício da prostituição. E o que acontece? Eu comecei a ver algumas coisas e sentir algumas coisas estranhas quando eu ia para esses lugares. E começou a acontecer algumas coisas estranhas em certo mês do ano de 2010. Eu ia para esses lugares, né, nesse determinado tempo, e toda vez que eu ia e me envolvia com alguma moça, por 5 vezes o preservativo, a proteção que o pessoal sempre conscientiza para estar usando, né, para não se pegar uma doença, estava estourando. Por 5 vezes aconteceu isso. Mas eu, na minha certa inocência, achava que aquilo, de alguma forma, era normal. E eu ficava cabreiro, mas ao mesmo tempo eu falava, aconteceu, mas tudo bem, acho que não aconteceu nada. É normal, isso acontece, se fala que isso é normal, que isso acontece. Beleza. Passou-se alguns dias, eu estava em casa, eu morava de aluguel em determinado lugar aqui de São Mateus, na zona leste de São Paulo, e o que acontece? Eu estava no meu quarto, né? E 2 horas da manhã eu estava deitado, porque nessa época eu acordava 4:30 da manhã para ir trabalhar.
E lá para as 2 horas da manhã, eu deitado no colchão, né? E de repente eu senti uma presença maligna. O meu corpo arrepiava todo e eu sentia que era algo do mal, era algo opressor, era algo terrível. E de repente o meu corpo começou a endurecer, eu não conseguia se mexer. É como se tivesse uma pedra em cima de mim muito grande e eu não conseguia se mexer. Eu tentava falar e a língua enrolava, eu tentava se mexer e o corpo ficava todo duro. E eu sentia que naquele momento alguém vinha e tentava me sufocar. E eu falava, e agora? Na minha mente eu pensava, e agora? O que vai acontecer? Eu acho que eu vou morrer. E de repente eu relutava e aquele, eu creio que era um espírito maligno, uma ação maligna para tentar me matar. E eu relutava, falei, eu não vou sair dessa agora. E de repente eu consigo me libertar. Eu acendo a luz rapidinho e de repente eu sinto um arrepio no meu corpo todinho, como se alguém tivesse lá no meu lado querendo me matar. Beleza, eu não consegui mais dormir. Peguei uma Bíblia que eu tinha já há muito tempo, né, velhinha, e comecei a ler. E não conseguia mais dormir, a luz acesa. Eu não queria apagar mais a luz, porque depois daquela, tô fora de apagar a luz. E passou-se, né? Aí deu o horário de eu ir trabalhar normal. E aí eu fui trabalhar. Passou-se alguns dias. E aí o que aconteceu? Novamente me enfiei na lama da prostituição. Era como se fosse um imã. Era um vício terrível, né? Solteiro, mas não se justifica, porque eu creio que Deus, Ele nos dá domínio próprio e nos dá força. É claro que não somos o Superman, é claro que nós não sabemos que somos homens e passamos por isso. Mas isso estava de uma forma exagerada, isso estava de uma forma que saiu fora do controle. E aí, o que aconteceu? Fui novamente, me prostituí, me entreguei à vontade da carne. E nesse dia, eu saí e voltando para casa de madrugada, né? Encontrei, estava vindo bem ao longe assim, alguns irmãos, eles estavam vindo, acho que de um culto de oração, eram 5 ou 6 irmãos. Estavam vindo de uma vigília tal, e eles estavam aproveitando para entregar, evangelizando, entregando panfleto. E aí o que acontece? De repente, eles vieram até a mim para entregar. E eu falei assim, eu já vou na igreja, porque eu ia na igreja de fato. E eu já vou na igreja tal. Aí eles falaram, então Deus abençoe sua vida, fica na paz. E aí beleza, eu fui andando. E eu cheguei num certo ponto e eu claramente ouvi uma voz que falava dentro de mim e falava assim, você está indo para a igreja, mas você está bem? E eu falei, eu ouvi essa voz, aí falou novamente, você está indo para a igreja, mas você está bem? E aí automaticamente eu olhei para trás e os irmãos estavam numa distância muito grande, aqueles 6 irmãos, de 6 a 5 irmãos. E automaticamente eu dei uma chamada de 3 vezes para ver se eles me ouviam, porque já estava numa certa distância. E aí eles não ouviram. Quando eu chamei a 4ª para a 5ª vez, eles ouviram e ficaram assustados e ficaram parados. E eu fui até eles e falei para eles que eu ia à igreja, mas estava tudo errado, que Deus já tinha feito grandes coisas na minha vida, mas que eu tinha abaixado a guarda, que eu estava numa situação crítica. Mas eu não relatei o que eu estava fazendo.
mas que eu estava numa situação crítica. Então um deles chegou, orou por mim, né? Querido, Deus vai solucionar essa situação, e ele orou por mim. Beleza, aí eu falei, continuei depois da oração falando, puxa, Deus me usou tantas vezes para falar do amor dele, como vocês estão fazendo. Pessoas foram salvas através da minha forma, da minha persistência de falar do amor de Jesus para as pessoas. E hoje eu estou nessa situação. E de repente um dos rapazes que estavam lá, ele olhava bem para mim fixo, e aí de repente ele falou assim para mim, falou, querido, eu tenho que te falar algo. Eu não sei se você vai acreditar ou se você vai achar loucura. Eu nunca te vi na vida, mas eu tenho que te falar algo. O diabo, ele estava cirandando contra a tua vida e ele queria te matar. Aí ele falou bem assim para mim, e sabe o que ele queria colocar na sua vida? O HIV. Aí eu fiquei assustado, meu. Nossa, meu, ele queria colocar o HIV. Ele falou, o inimigo, Satanás, ele queria colocar o HIV na sua vida. Só que Deus não permitiu que isso acontecesse na sua vida, porque você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. O diabo cirandou contra a tua vida para tentar te matar. E realmente, nas situações que estavam acontecendo, de 5 vezes eu ir naqueles lugares de prostituição e o preservativo estourar, né? E depois, naquela noite, eu senti uma presença maligna. Foi confirmado aquilo que aquele irmão estava falando. Só que ele disse que Deus não permitiu que isso acontecesse, porque eu era escolhido de Deus. E ele falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida, para realizar na minha vida. E se eu desse vazão, e se eu permitisse, Deus ia fazer grandes coisas na minha vida. Então hoje eu estou aqui. Hoje eu estou casado, tenho a minha esposa, tenho a Esther, a minha filhinha de 2 anos, tenho o Davizinho, que nasceu em casa e eu fiz o parto dele em casa, que foi uma bênção de Deus, foi um livramento de Deus também para a nossa vida, né? Ele nasceu no banheiro de casa. E isso mostra o que Deus tem feito na minha vida. Tem cuidado da minha vida e da vida da minha família. E depois que esse irmão falou sobre isso, os irmãos se reuniram e nós oramos. Ele orou por mim, né? Os irmãos oraram. E como se fosse algo automático, eu estava sentindo um peso, como se estivesse com um fardo nas minhas costas. E de repente, quando foi feita aquela oração, que eles oraram e clamaram a Deus em favor da minha vida e do livramento que Jesus tinha dado em favor da minha vida, parece que eu fiquei leve. Eu estava me sentindo leve, estava me sentindo tranquilo, em paz. E aquele peso foi embora, aquela situação foi embora. E foi engraçado que eles estavam evangelizando, e aí que aconteceu? Eu quis acompanhar eles, mas eles estavam evangelizando, mas indo para casa. Aí um dos irmãos falou, não, fica tranquilo, tal, vai para sua casa, Deus te abençoe, Deus te dê um livramento, glória a Deus por isso. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, referente ao ano de 2010, porque pode ser que, se não houvesse essa intervenção de Jesus em favor da minha vida, poderia ser que eu não estivesse aqui hoje, relatando isso para vocês. Ou poderia estar numa situação, num hospital, numa fase terminal,
sendo envergonhado, constrangido, e o nome do Senhor Jesus e o Evangelho do Senhor Jesus sendo envergonhado, porque as pessoas iriam falar mal, as pessoas iam criticar. Mas eu estou aqui para fazer a obra do Senhor Jesus, para realizar os propósitos do Senhor Deus aqui nessa terra. E se você que está vivendo nessa vida, ou se você ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus, aceite Ele como o único Salvador da sua vida. Porque como Ele disse, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Existem vários caminhos, mas Ele é o único caminho para a nossa vida eterna. E eu posso te falar um negócio com grande convicção. Nos tempos que a gente está vivendo de hoje, se mostra que a cada dia que se passa e o que a gente vê é que Ele está vindo, que Ele está se aproximando, que Ele está para voltar. Então, não se apegue em placas de igreja, não se apegue a homens, se apegue em Jesus. Busque a sua palavra, leia a sua palavra. Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade de Deus para a sua vida, toda aquela situação que te perturba, toda aquela dúvida, você vai ser liberto. Porque não são verdades de homens, mas são verdades de Deus, diretamente para a nossa vida. Que precisamos das verdades dele para a nossa vida. Eu tenho dois sonhos que eu tive durante o ano de 2005, se não me engano, quando eu morava sozinho, quando eu era solteiro. E um sonho que eu tive recentemente no mês de agosto, né? E eu estarei fazendo um outro vídeo para estar falando para vocês desses dois sonhos, que relata sobre, eu acredito que são sinais da vinda de Jesus sobre a nossa vida. Então estarei fazendo um vídeo falando sobre estes dois sonhos que eu tive, relatando sobre sinais que eu acredito que a palavra nos fala referente à volta de Jesus. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse depoimento, desse testemunho que é real, que é algo verdadeiro, né? E que o mundo espiritual é mais real que esse mundo que nós vivemos material. Porque o mundo material foi criado através do mundo espiritual. Porque Deus não é essa carne, mas Ele é espírito. E Ele que criou todas as coisas. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, galera. Amo vocês. Até mais.